Olá pessoal, eu sou Marcos Simões, psicanalista, e a ideia hoje é a gente falar sobre consultório. Você que já atende, como é que você pensou o seu espaço? Se esse espaço não é seu, como que você se sente nele? Você se sente familiarizado com as coisas que tem? Como é que você pensa esse espaço? E você que está fazendo aí uma mudança na sua carreira, está fazendo uma transição, quer montar o seu consultório, o que deve ter no consultório? Como é que deve ser? E se for o consultório online? Como é que tudo isso funciona? Vamos falar sobre isso então? A dinâmica do consultório é a nossa temática de hoje aqui, neste vídeo falando sobre estratégia de carreira. Então, se você já gosta desse assunto, já curta, já compartilha com outras pessoas e vamos em frente, roda a vinheta. Falar sobre consultório é uma temática muito interessante, porque muitas vezes as pessoas não sabem como que elas devem montar, ou então, quando está no espaço de uma outra pessoa, tem coisas que talvez precise ser repensado, revisto ou até mesmo reestruturado para que se possa atender melhor as pessoas. Aí primeiro, antes de entrar em 6 pontos que vão ajudar você a refletir sobre o seu consultório, nós vamos falar aqui sobre atendimento online e atendimento presencial. No presencial, no espaço, no setting analítico, que há muitos anos vem sendo trabalhado, o online é algo muito novo para nós, nós vamos percebendo que tem uma maneira de agir, uma maneira de atuar e que muitas vezes o próprio analisando se identifica com esse ambiente. No online, nós temos essa versatilidade, nós só vemos como você está me vendo aqui nesse momento, muitas vezes só a parte do rosto, não vê nada do corpo todo, linguagem corporal, não vê o espaço todo que a pessoa está, o ambiente que ela está inserido. Muitas vezes tem muito ruído em volta que o próprio microfone acaba não captando. Mas o que tudo isso também importa para essa conversa? O atendimento online também tem seus detalhes, também tem suas verificações, seus elementos que precisam ser observados. Então vamos falar sobre 6 pontos que vão ajudar você a refletir na construção do seu consultório e alguns deles também vale para a questão online. Bom, primeira dica para você, na dúvida, comece pelo básico, tenha o básico ali no seu set analítico. Tem aquilo que você precisa, uma mesa, uma poltrona, um espaço, um divã, um lugar para o próprio analisante se sentar, que ele se sinta mais confortável. Mas Marcos, precisa ser de fato ali todo um consultório montado com poltronas, mesa, escritório, computador? Não, muitas vezes a gente precisa do básico. 2 lugares, 2 cadeiras, existem até projetos muito bacanas que são feitos em lugares públicos, mas que tem 2 lugares que a pessoa possa se sentar e falar de si, falar das suas coisas, falar daquilo que faz sofrer, num espaço em que está ela conversando com ela mesma, apesar de ter a figura do analista ali. Então, na dúvida, comece pelo básico, pelo mais simples, sem trazer tantas coisas. 2 lugares, um pode sentar de frente para o outro, ou talvez numa visão diferenciada, mas que possa ser conversado. Esse é o ponto mais importante aqui quando a gente fala desse básico. Preciso ter um divã? Esse é o segundo ponto para trazer para cá para a discussão. Será que eu preciso ter um divã? O divã, ele é um elemento importantíssimo da psicanálise, mas ele é uma herança da época da hipnose. O que acontecia na hipnose? O divã ele servia para que a pessoa pudesse se deitar e ficar mais relaxada, ela ficava mais tranquila para falar sobre aquilo que faz sofrer. É interessante a gente até fazer uma certa analogia aqui, que a pessoa quando ela se deita no divã, é como se ela se deitasse na sua própria cama, apesar de não ser o mesmo lugar, mas se deitasse na sua própria cama. E muitas vezes no set analítico a gente ouve as pessoas falando que quando elas se deitam para dormir é aí que os pensamentos começam a surgir. Então o divã ele vai proporcionar esse espaço mais tranquilo, que a pessoa possa se sentir mais tranquila. Agora, como que seria o divã no online? Uma das possibilidades de um divã no online
a pessoa está com a câmera fechada. Às vezes a câmera do analista está fechada e a dela está aberta para que o analista possa observar. Às vezes ela pede para que as câmeras sejam fechadas. E isso representaria um divã em que ela pode ficar deitada no ambiente que ela está, na casa dela ou no espaço que ela escolheu para fazer a sua sessão de análise. Mas isso representaria então essa possibilidade de estar representando aquilo que seria representado no presencial. Então o divã, ele é esse objeto específico para a psicanálise, mas não exclusivo da psicanálise. Ele apenas proporciona para a pessoa que ela possa se deitar, se sentir mais confortável para falar daquilo que faz sofrer. Terceiro ponto, se você está estruturando o seu consultório, opte por cores neutras, cores mais tranquilas, um tom mais leve, nada carregado. Não pinte sua parede de laranja com amarelo e vermelho e fazer uns grafites, nada disso. Opte pelas cores mais neutras, cores mais tranquilas. Seriam cores, por exemplo, num tom creme, num tom bege, mas sempre leve, em que você, por exemplo, quando você diminui a luz do ambiente, aquela neutralidade da cor acaba proporcionando para a pessoa um momento mais conectado com ela mesma. Se nós temos um ambiente com cores extremamente carregadas, isso impacta em como o próprio analisante vai reagir ali dentro. Então, um ambiente com cores mais tranquilas. No online, como é que isso funciona? No fundo, sempre observe se não está muito carregado, se não está muito cheio de cores e detalhes e tudo mais. Se estiver, você pode ter, como você está vendo o fundo da minha imagem aqui, você pode ter a sua estante, pode ter os seus livros, pode ter muitas coisas, mas sempre privando pelo mais tranquilo, pelo mais básico, menos carregado, porque isso vai impactar. Mesmo no online, tá? E um detalhe importante, essas cores, elas acabam influenciando em como a pessoa vai reagir. Às vezes, cores muito carregadas, imagine que o meu fundo de tela aqui fosse todo amarelo, isso também afetaria de alguma forma como a pessoa estaria respondendo. Então, não precisa ser aquele fundo todo trabalhado, bonito, não. Mas sempre opte por cores mais tranquilas, cores que vão trazer uma certa tranquilidade para que a pessoa possa falar. Quarto elemento, crie a possibilidade de ser visto ou não ser visto. Nós falamos do divã, nós falamos dessa disposição do set analítico. Então, quando a gente fala de um consultório, nós precisamos entender como seria a dinâmica do nosso analisante. Muitos analisantes, eles gostam de estar olhando para a pessoa, ou eles preferem estar olhando para a pessoa quando ela está falando alguma coisa. Outros, mais introspectivos, mais introjetivos, eles preferem não olhar, não estar ali observando a pessoa, porque isso também afeta, isso também traz uma certa mudança na sua forma de lidar com os seus conflitos. Então tem pessoas que elas preferem não estar olhando para o analista, preferem estar olhando para o teto, preferem estar olhando para a parede. Então cria essa possibilidade também de ser visto e não ser visto. No online, por exemplo, nós falamos da câmera aberta ou câmera fechada. Então, essa possibilidade também é importante. Alguns analisandos, eles se sentem extremamente desconfortáveis quando eles estão ali frente a frente. Então, tem um espaço que você possa ter essa versatilidade. Você pode ser visto ou pode ser ali oculto da visão do próprio analisando. Quinto ponto, a mudança no setting pode mexer com os analisantes. Não todos, é claro, mas com muitos deles. Alguns analisantes, quando eles estão observando que teve uma mudança no setting, eles mesmos trazem isso. Eles falam, olha, mudou aqui, está diferente. Como é que isso funciona de uma forma psíquica? Quando a pessoa está habituada a um determinado ambiente, é aquele ambiente o qual ela se sente mais segura para poder, de certa forma, falar daquilo que ela pensa. Então, quando você cria um ambiente, ela se adequa àquela situação. Né? Isso é muito ligado ao que o Winnicott trazia.
né? A questão do ambiente, um ambiente suficientemente bom é aquele ambiente que proporciona para a pessoa trazer ali os seus encalços, os seus conflitos e tudo mais. Quando a gente muda o set analítico, o analisante muitas vezes, dependendo de como ele lida com essas mudanças, como ele lida com a flutuação do ambiente, ele vai sentir isso também. Mas isso quer dizer que eu não posso mudar o meu set? Muito pelo contrário. Tudo é passível de análise. O que essa mudança causou para o seu analisante? Essa também é uma pergunta importante de se fazer. Não que você também precise mudar o seu set todo dia, todo tempo, toda semana, não precisa. Você pode mudar o seu set quando você bem entender, mas saiba que essa mudança pode mexer com alguns analisandos. Assim como a gente falou sobre a pintura da parede. Se você pintar de uma outra cor, muitos analisantes vão também perceber essa mudança. Sexto ponto importante, o consultório diz muito sobre o próprio analista. O que isso quer dizer? Aquilo que a gente tem dentro do consultório, como a gente organiza o nosso consultório, diz muito sobre quem está utilizando aquele espaço. É por isso que eu até perguntei para você. Quando você está num ambiente que não é seu, você está num coworking, numa sala alugada, compartilhando um espaço, como é que você se sente nesse lugar? O consultório diz muito sobre o próprio analista. Ali você pode ter suas coisas, ali você pode ter seus pertences, os seus objetos transicionais são trazidos para dentro do seu setting, porque você cria o seu próprio ambiente. Muitos analisandos, eles podem vir para esse ambiente e se identificar com você pelo espaço que você cria. Outros, eles podem olhar para você e nem perceber o espaço. Mas o consultório, ele é uma forma de demonstrar como o próprio analista pode estar vendo a sua realidade. O lado de fora reflete muito sobre o lado de dentro. Então esses são 6 pontos importantes que você pode refletir. Existem várias outras situações que a gente possa trazer para cá, mas são pontos que levam você a uma reflexão. Como é que você monta o seu consultório? Qual é a disposição? O que tem no seu consultório? Essa é uma conversa muito bacana que muitas vezes as pessoas perguntam: como é que eu faço para montar o meu espaço? Quando elas falam, meu espaço está conectado a esse último item, o consultório diz muito sobre o próprio analista. Então, recapitulando todos os pontos aqui, na dúvida, comece pelo básico, tendo o mais simples, uma disponibilidade para que a pessoa possa falar. Não é necessariamente obrigatório você ter um divã. O divã é uma peça importante, mas que você pode optar por ter ou não. Ele apenas proporciona para a pessoa estar mais confortável para falar sobre aquilo que faz sofrer ou aquilo que ela quer trazer para dentro do set. Opte por cores mais suaves, mais neutras, mais tranquilas, porque isso auxilia na troca com a pessoa para ela se ambientalizar. Cria a possibilidade de ser visto ou não. Muitas vezes a pessoa não quer estar olhando para você para falar das suas questões. A mudança no setting pode mexer com alguns analisantes, então qualquer mudança que você faça, observe também como todos vão reagir. E o seu consultório é aquilo que você pode representar sobre você mesmo. Comece a observar o que tem no seu consultório e você vai entender muito sobre você. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha contribuído aí para você poder refletir sobre como montar o seu consultório. Curta, comente, traga aqui suas percepções de como que você pensa se você ainda não montou o seu consultório, como que você vai estruturá-lo e se você já tem um consultório, já atende, como que é esse lugar? Como é que é esse espaço? Você sempre observa o seu espaço, como que ele está influenciando no seu trabalho? Porque isso tudo também é psicanálise. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.